Olá, torcedor pernambucano, torcedor do Retrô que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma segunda fase de Copa do Brasil para o Retrô. No estádio Carlos Amit, em Manaus, o Retrô venceu o Manauara por 2-1 e segue adiante na competição mais rentável do país. Uma vitória que eleva o futebol de Pernambuco a mais um degrau na Copa do Brasil 2024. E a partir de agora a gente traz detalhes deste jogo. Se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo, inscreva-se, deixe o like nesse conteúdo, importante a sua participação através dos comentários e claro, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Pois bem, vitória do Retrô. Jogo fora de casa, o Retrô tinha a vantagem do empate, mas nitidamente desde o começo do jogo percebíamos que tecnicamente o Retrô tinha uma vantagem em relação à equipe adversária. Com todo respeito ao Manauara, fazendo aí a sua estreia, em competições a nível nacional, esteve recentemente nas quartas de final do Campeonato Amazonense, acabou caindo para o São Raimundo, mas hoje o sarrafo era um pouco maior, o Retrô já acostumado com essa fase da competição, viu um Manauara que no começo da partida conseguiu equilibrar as ações, mas nenhuma das equipes tiveram grandes oportunidades de marcar o primeiro gol nos primeiros minutos de jogo. Até que houve aí uma falta dentro da área, um equívoco da defesa da equipe do Retrô, cometendo ali um pênalti, muito assinalado, muito bem assinalado em cima do lance pelo Sávio Pereira Sampaio, que acabou não tendo dúvidas da falta cometida pelo defensor da equipe do Retrô, e na cobrança o Matheus Sacramento colocou a equipe do Manauara em vantagem. Isso já ligou um certo alerta para a equipe do Retrô, que lateralizou todo o seu jogo. Ao longo dos 90 minutos o Retrô teve essa postura, com a ausência de Fernandinho mais uma vez. Hadley foi quem chamou a responsabilidade para a equipe pernambucana, e na maioria das vezes vimos Israel muito bem acionado pelo lado direito, Edson Lucas segurando um pouco mais a vitalidade de Dankler e de Guilherme Paraíba na zaga, e depois do gol o Manauara meio que relaxou dentro da partida. Isso fez com que o Retrô fosse ao campo ofensivo com mais veemência, com mais força, buscar esse empate, e abusou das bolas alçadas à área, até que numa dessas, num cruzamento, achou o Franklin Mascote, que foi uma das novidades na escalação do técnico Roberto Fernandes para o jogo de hoje. Ele não contou com Jean Rafael, nem foi relacionado para a partida. Israel assumiu na direita, Franklin Mascote fez praticamente uma dupla de ataque com Giva na equipe do Retrô, e na base dos cruzamentos à área, na base das tentativas de bolas alçadas, a cozinha da defesa da equipe do Manauara, a equipe do Retrô chegou ao empate com Franklin Mascote cabeceando e tirando do alcance do goleiro Jonathan. No segundo tempo o Retrô volta melhor, e nitidamente já percebíamos que no aspecto físico o Retrô ganharia do Manauara. Seria algo inevitável, com o passar do jogo a parte técnica iria aparecendo. E outro ponto, as substituições que mantiveram o nível técnico da equipe do Retrô, algo que a gente não pôde ver pelo lado da equipe amazonense. Até porque Júnior Palmares começou muito bem o jogo, mas teve que deixar a partida. O próprio Matheus Sacramento começou bem o jogo, mas acabou deixando o jogo. E a gente sabe que jogadores de um futebol do norte do país, equipes não conseguem manter um elenco de uma uniformidade técnica bem parecida com o que o Retrô trabalha, e acabou sofrendo na segunda etapa, com o aspecto técnico e com o aspecto físico. Já que taticamente o Retrô, depois do segundo gol do Retrô marcado, mais uma vez jogada pelos lados do campo, duas tentativas de Hadley de finalização, as duas esbarraram na defesa da equipe do Manauara, mas no rebote do goleiro Giva, o goleiro Giva estava lá para conferir e marcar mais um gol na temporada, o quinto de Giva com a camisa do Retrô em 2024, o primeiro na Copa do Brasil, dando ao Retrô a vantagem na partida. E depois, todas as substituições feitas pelo técnico Roberto Fernandes, elas foram de cunho defensivo. Foi o Roberto Fernandes que priorizou as jogadas em velocidade.
acionou jogadores como o Leonan, como o Gustavinho, o próprio Renato Henrique, né, que entrou na vaga ali do Franklin Mascote, até para manter essa formação com 2 homens mais fortes à frente, né, na função ali de referência, alternando com o Giva na maioria dos momentos, mas apostou em Leonan, apostou em Gustavinho, né, o próprio Israel também teve muita liberdade, e é um lateral que, diferente do Jean, ele dá uma vitalidade ao lado direito, né, da equipe do Retrô, diferente, um jogador que inclusive no último jogo do Campeonato Pernambucano contra o Náutico, acabou sendo acionado praticamente como um ponta, e hoje teve essa função na lateral. Então foi uma partida do Retrô, onde na reta final a equipe pernambucana soube sofrer, né, essa questão do saber sofrer, o adversário não auferiu tanto perigo, Paulo Ricardo muito seguro nas suas saídas de gol, a zaga trabalhou muito pelo alto e trabalhou bem, tanto o Dunkler como o Guilherme Paraíba, Alencar em mais uma grande partida, sendo aquele volante organizador do meio de campo, Moisés Ribeiro, enquanto esteve em campo também, fez um jogo ok, levando em conta também a participação do Rômulo, que entrou na etapa final, né, e as mexidas do Retrô, de uma certa forma, mantiveram, né, aquela base estruturada de equipe que estava inteira e que segurou o placar naturalmente e, consequentemente, a classificação. Só precisava de um empate, mas o Retrô conseguiu, né, dentro das circunstâncias do jogo, com a queda de rendimento da equipe do Manauara. A partir do momento que o tempo estava passando, o Manauara já percebia, né, que o nervosismo estava batendo. As jogadas já não saíam, já não fluíam como antes, né, com tanta calma, né, não tinha mais, né, aquele trabalho de bola que eles objetivavam no primeiro tempo. Já era um jogo mais direto e acabaram se perdendo na estratégia, muito por conta pela marcação adotada pelo Retrô ao longo do segundo tempo, né. Poderia ter feito até 3, 4 gols, se não fosse em alguns momentos o preciosismo do Retrô, né, de ter feito o terceiro gol, de ter marcado, de ter, né, já sacramentado a classificação, acabou, né, sofrendo no final, minutos finais ali, sem tantas chances claras de gol da equipe amazonense, mas com a posse de bola, com o volume da partida, tentando amassar em cruzamentos, mas o Retrô consistentemente na defesa segurou o placar e saiu com a classificação. Retrô na próxima fase é o primeiro time pernambucano que avança à segunda fase da Copa do Brasil. Agora vai aguardar o vencedor do confronto entre Fluminense do Piauí e Fortaleza. Um confronto nordestino para o Retrô na próxima fase da Copa do Brasil. O Retrô seguindo na competição mais rentável do país, né, depois de uma vitória fora de casa e agora já pensando no Campeonato Pernambucano. Porque no sábado tem um duelo contra o Flamengo de Arco Verde, vale a segunda colocação do campeonato e, consequentemente, mais uma vez disputar a Copa do Brasil no ano seguinte. Se o Retrô ganha essa partida contra o Lanterna Flamengo, tem tudo para disputar a Copa do Brasil mais uma vez e vai se consolidando, né, temporada após temporada, como uma das equipes do estado de Pernambuco representantes na Copa do Brasil. Já a terceira temporada seguida do Retrô, as temporadas onde o Retrô sempre avançou como mandante, né, tendo a responsabilidade de vencer e sempre vencendo. Desta vez, como visitante, não decepcionou, saiu mais uma vez com a vitória e segue para o segundo momento da competição. Comenta à vontade, deixa a tua opinião aqui no canal do Anderson Batista. O Retrô avançou, vencendo o Manauara por 2-1. Inscreva-se no canal, ativa o sino das notificações e vem com a gente. Este é o canal do futebol pernambucano, o canal do YouTube do Anderson Batista. Até mais!